Palavra de Deus, e o tema de hoje é muito interessante, seguindo a série que nós iniciamos no domingo passado, falando um pouco sobre a atitude de João Batista e a resposta de Jesus a essa sua dúvida. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui mais uma vez, e mais uma vez te pedimos que o Teu Espírito possa estar conosco. Obrigado, porque temos interesse de Te conhecer, e cada vez mais. Nós estamos, Senhor, estudando a Tua Palavra, e nós temos visto coisas maravilhosas. O Senhor tem nos impressionado, e nós queremos Te pedir que, mais uma vez, nesta noite, o Senhor possa me usar e se manifestar, para que não haja nenhuma dúvida naquilo que nós vamos apresentar da Tua Palavra. Por favor, Deus, e que esses passos que nós temos dado sejam como que degraus de uma escalada de santificação, até que um dia nós estejamos prontos para receber Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós oramos então e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia então no livro de Mateus, no capítulo 11, que é o capítulo que nós estamos estudando e vamos estudar ainda por alguns domingos aqui no Start. Abrindo um parênteses rapidinho, eu disse para o pessoal de Piracicaba, não é, que se quiser uma ligação, uma oração, então a gente, através desse canal aqui, nós temos o telefone aqui do WhatsApp, do Espaço Novo Tempo Piracicaba. Se você quiser mandar um recado também, vendo uma necessidade, eu também teria o maior prazer de poder ligar para você, de onde quer que você esteja, para que a gente possa fazer essa oração, tá bom? Então, no capítulo 11 de Mateus, capítulo 11 de Mateus. Eu trouxe algumas imagens aqui, você deve estar também acompanhando aí na sua casa, tá? No seu monitor, no seu aparelho de TV, e o personagem João Batista, aqui, tá bom, tá bom, desculpa, tá aqui o personagem João Batista, né? E nós falamos um pouco dele. Ele pregou 30 anos, ele pregando, falando do arrependimento, da necessidade das pessoas estarem se preparando para a chegada do Messias. E aí João Batista, ele está preso e, de repente, surge no seu coração uma dúvida. E a gente falou sobre isso domingo passado, e se você não assistiu, por favor, vá lá e assista em casa aí também. No YouTube temos disponível o sermão, o estudo do domingo passado, que é muito interessante para a gente entender isso daí. E essa dúvida de João Batista está lá no verso 2 do capítulo 11 de Mateus, quando João ouviu no cárcere, ele estava preso, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, verso 3, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Você concorda que isso é uma dúvida? E não sabendo que ele iria morrer, se ele permanece com essa dúvida, ele perderia a sua salvação, e não somente a cabeça. E quem é que quer perder a salvação? Ninguém, né? Eu não quero perder a salvação. Eu quero permanecer salvo em Jesus. Eu sei que você também. Então, essa dúvida dele poderia comprometê-lo tremendamente. E aí ele, então, ao ser visitado por 2 discípulos, ele pede que esses discípulos procurem Jesus, e ao encontrar Jesus,
eles façam a seguinte pergunta para Jesus, que está aí no verso 3. És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Quando você encontra essa mesma experiência relatada por Lucas, que ela se repete em Lucas diz que a resposta de Jesus não foi imediata, conforme aqui na sequência do texto de Mateus. Jesus, ele ouviu a pergunta, que era a manifestação da dúvida de João Batista, e aí, então, Jesus continua fazendo as coisas que ele estava fazendo. E o que Jesus estava fazendo? Ele estava dando atenção àquelas pessoas que necessitavam dele, da manifestação do poder dele. E os discípulos estão ali esperando, e Jesus está fazendo os milagres, Jesus está falando ao coração daquelas pessoas, eles estão ali esperando. E depois de Jesus ter realizado aquela obra maravilhosa, a manifestação do seu poder, então Jesus vai até aqueles 2 discípulos e Jesus diz para eles o seguinte, está aqui, olha, verso 4 de Mateus 11. E Jesus respondendo disse-lhes, ide anunciar João o que estás ouvindo e vendo. Verso 5. Está aí a resposta, tá? Ide anunciar a João as coisas que vocês estão ouvindo e vendo. Olha só, isso aqui, não sei se você vai conseguir ver com nitidez aí no seu monitor, mas é um resumo de tudo aquilo que nós vamos, nessa série, abordar aqui, com propriedade, no estudo da Bíblia, e eu até recomendo que você anote esses textos. Então, nós vamos, nessa sequência, entendendo o que é que Jesus estava dizendo para João Batista e, consequentemente, para nós, porque quando nós lemos a palavra de Deus, a gente não simplesmente vê a reação da pessoa que recebeu aquela mensagem, mas nós nos colocamos no lugar daquela pessoa e, na aplicação homilética da Bíblia, nós transferimos essa mensagem para os nossos dias, nós transferimos essa mensagem para nós. Assim, a Bíblia tem sentido para nós, porque ela deve ser aplicada para nós também. E aí, o que é que Jesus queria dizer também para nós, quando ele deu essa resposta para João Batista? Você já parou para pensar nisso? E você vai descobrir quantas coisas maravilhosas. Então, no capítulo 11, verso 5, primeira resposta, ide anunciar a João o que vocês estão vendo e ouvindo. E a primeira, os cegos veem. Os cegos veem. Então, o que é que Jesus queria dizer com isso? Será que isso daqui tem apenas uma demanda material? Será que isso daqui tem uma demanda exclusivamente física? Será que João Batista não sabia disso? Será que muitas pessoas não sabiam disso e que precisavam entender isso daqui? Será que você entende isso hoje? Pergunto mais uma coisa para você. Será que isso daí, essa resposta de Jesus, ela também não tem uma demanda, uma implicação espiritual? Vou dizer para você, já vou antecipar para você. Sim, tem uma demanda espiritual. Por quê, pastor? Você está afirmando que isso tem uma demanda espiritual. Por quê? Porque a Bíblia é o livro da revelação de Deus para nós, por conta do grande conflito que nós estamos vivendo. Certo ou errado? Certo. Porque antes, Deus se comunicava de que forma? Escrita conosco? Deus se comunicava de uma forma o quê?
face a face. E por conta do pecado, Deus não pôde mais estar ali face a face. Então Ele providencia a palavra escrita para que eu e você possamos nos preparar para que um dia eu e você estejamos de volta aonde? Ao Jardim do Éden, à eternidade conforme o plano de Deus. Então, quando eu e você nos apropriamos dessa palavra, precisamos absorver dela, sorver dela, precisamos beber dela, precisamos comer deste pão, para que eu e você estejamos preparados para sermos os mais que vencedores em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Então, isso tem sim uma demanda espiritual. Isso tem uma demanda espiritual, uma implicação espiritual. E Jesus queria que eles entendessem isso. E Jesus quer que você entenda isso, que eu entenda isso, que nós entendamos isso. O que isso quer dizer? Olha só esse texto poderoso que a Bíblia traz em 2 Coríntios, no capítulo 4. Por favor, 2 Coríntios, no capítulo 4, eu estou abrindo aqui a minha Bíblia e você está com a sua Bíblia na mão, eu tenho uma caneta aqui, olha, e esses textos precisam ser anotados, é muito importante porque com certeza você vai usar esses textos num outro momento, compartilhando essa mensagem também com alguém. 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 3. Abriu aí? Verso 3. Olha só que coisa. Mas se o nosso evangelho... o evangelho é de quem mesmo? De quem? O evangelho é nosso. Se o evangelho, que é nosso, ainda está encoberto, uma coisa quando está encoberta, ela não pode ser o quê? Vista. Está encoberta. Jogaram um cobertor em cima disso. E aí, então, esse objeto não pode ser visto. E a Bíblia está dizendo, se o nosso, então é nosso, mas está encoberto. Se é nosso e está encoberto, não pode ser visto, logo não pode ser usufruído. Não posso me apropriar disso, ainda que seja meu. Se o nosso evangelho ainda está encoberto e não pode ser visto, é para os que se perdem que está encoberto. Olha só que coisa interessante. Se a gente tem um evangelho, o evangelho permanece encoberto, isso acontece para aqueles que vão se perder. Você quer se perder? Claro que não. E eu também não. Então, o nosso evangelho precisa estar revelado, ele precisa ser visto. Tem sentido isso com a declaração de Jesus para João Batista? Os cegos estão vendo? Você vai se surpreender agora no verso 4. Olha só o verso 4. Nos quais o Deus, e olha que aí Deus aparece em minúsculo, certo? Minúsculo. Então não é uma referência ao nosso Deus, qualquer outro. Mas você vai ver que vai ficar mais claro ainda. Nos quais o Deus deste século, isso aqui é uma referência, o Deus deste mundo, o Deus deste momento, o Deus que está sendo adorado aqui nesse planeta, o Deus deste século fez o que, gente? O que está escrito aí na Bíblia? Ele fez o quê? Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.
Que texto poderoso! Porque ele diz que temos um evangelho, e se o evangelho está encoberto, é para os que se perdem. Aqui diz que o Deus desse século é que está cegando as pessoas, para que esse evangelho, uma vez agora que tiraram o cobertor de cima dele, tirar aquilo que escondia e agora ele pode ser visto, ele traga luz, ele lance luz para a nossa vida, porque o evangelho é a imagem de Deus, está escrito aqui. Gente, quem é o Deus desse século? Você não precisa pensar muito. Deus minúsculo deste século se chama diabo, Satanás, tribufu, qualquer outra coisa aí. Só não é o nosso Deus. Então, se a gente está entendendo que isso, os cegos veem, isso tem uma demanda espiritual, nós agora estamos confirmando isso porque Satanás está trabalhando para que o evangelho fique escondido de você, que você não seja alcançado pelo evangelho eterno. Satanás está querendo cegar você, filho, cegar você, filha, cegar você, família. Se temos uma debilidade, uma visão curta ou nenhuma visão do evangelho, estamos cegados pelo próprio Satanás. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Isso é muito sério. Quando o texto diz o nosso evangelho, né? Olha esse texto aqui de Romanos. Olha esse texto aqui de Romanos, capítulo 1, verso 16. Respondendo à pergunta, o que é o evangelho? O evangelho é o poder de Deus para a nossa o quê? Salvação. O evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação, então Deus está trazendo o evangelho de salvação para mim e para você, para a nossa casa. Mas quem não quer que isso aconteça? E por isso Ele está fazendo a sua obra para cegar você, cegar a mim. Gente, entenda isso. Pode ser que você, nessa hora, esteja pensando, mas eu sou um cristão, mas eu tenho a Bíblia, eu leio a Bíblia. Gente, pode ser que você tenha a Bíblia na mão, pode ser que você seja um crente, e ainda assim você esteja cegado. Por quê? Porque talvez você, até hoje, não tenha visto o evangelho como verdadeiramente ele é apresentado na palavra de Deus. E talvez você esteja, mesmo segurando uma Bíblia, talvez você esteja tateando ainda. Por quê? O evangelho, o poder de Deus para a nossa salvação, ele liberta, ele é verdade, ele é caminho, ele é vida. Olha só esse outro texto aqui de Isaías 42. Abra aí a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 42. Esse texto ele é muito forte, ele é muito forte. Muito forte, a gente precisa também ler esse texto hoje aqui. Nós estamos, olha só o que Jesus queria dizer para João Batista e para nós. Nós não podemos deixar que Satanás cegue a gente. Você concorda comigo? Você concorda que a gente precisa fazer tudo? Verso 13 do capítulo 42 de Isaías. Diz assim: o Senhor sairá como valente,
despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Gente, que texto forte, que o Senhor grita como homem valente, homem de guerra. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já ouviu dizer que o nosso Deus é onipotente? Já ouviu dizer? O que é ser onipotente? Ser onipotente é poder fazer quantas coisas? Todas as coisas. Isso é ser onipotente. E o nosso Deus, ele é onipotente. Se o nosso Deus é onipotente, ele pode todas as coisas, ele é maior do que todas as coisas, ele tem mais poder do que todas as criaturas. Se o nosso Deus é onipotente, por que razão ele se levanta como homem valente, homem de guerra? Faz sentido um ser onipotente se levantar? Quem é que pode ameaçar o nosso Deus? Quem é que pode ameaçar o nosso Deus? Absolutamente ninguém. Ninguém pode contra o nosso Deus. Ele é onipotente. Se o nosso Deus se levanta como homem valente, homem de guerra, e ele grita, chega, basta, se ele se apresenta dessa forma, entenda, ele não se apresenta dessa forma para guerrear a guerra dele. Ele se apresenta desta forma para guerrear a guerra de quem? A nossa guerra. Por quê? Porque nós estamos no meio de um grande conflito. E sabe que existe um grande inimigo que está querendo fazer com que o evangelho fique encoberto, não seja visto. Ele quer cegar você e eu. O profeta Isaías, quando faz essa declaração de Deus, se manifestando como homem de guerra, para guerrear a minha guerra, a sua guerra, ele também estabelece as razões disso. No verso 15 e 16, olha só o que a Bíblia diz aqui: os montes e outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Verso 16, olha só que coisa poderosa e surpreendente. Guiarei os cegos por um caminho que não o quê? Conhece. Por que não conhece esse caminho? Porque eles são cegos. E se eles são cegos no contexto desse grande conflito, dessa guerra espiritual e dessa declaração de demanda espiritual, é porque Satanás está conseguindo sucesso. E aí Deus precisa se levantar, porque Deus não fica de braços cruzados observando a derrota dos seus filhos. Deus se manifesta para a nossa libertação, e Ele diz: eu vou guiar os cegos por um caminho que não conhece, fá-los-ei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas, porque uma pessoa que não enxerga é como se ela estivesse mergulhada nas trevas, então tornarei as trevas da vida desses cegos em luz perante eles, e os caminhos escabrosos, porque estão sempre cheios de obstáculos, buracos, acidentes, esses caminhos, até então ruins, eles se tornarão planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Amém? Se Satanás se levanta para cegar a mim e a você, Deus se apresenta como homem de guerra para guerrear a nossa guerra e trazer a nós a visão completa desse evangelho. E conhecereis a verdade, e a verdade o quê?
vos libertará. Amém? Ei, se você é do tipo de pessoa que tem procurado ver o Evangelho, ouvir o Evangelho, estudar a palavra de Deus, parabéns, porque você está se associando ao lado daquele que é onipotente. Você não está deixando se cegar por Satanás. Eu sei de várias pessoas que estão estudando a Bíblia, parabéns, você está se aliando àquele que vai tornar os nossos caminhos planos. Você está se associando a alguém que está fazendo que a gente agora ande por veredas até então desconhecidas. Olha só quanta coisa a gente está descobrindo aqui. E o Senhor Jesus, no verso 8 do capítulo 43, aí pertinho de onde a gente está, ele diz assim: traz o povo que ainda que tem olhos é o quê? Cego. Ainda que tem olhos é cego. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer aqui? Pode ver, mas não consegue enxergar. Você já sabe por quê. Será que Deus nesta noite está falando a alguém que está passando por isso? Será que Deus está chamando a sua atenção? João capítulo 12, verso 31, esse texto maravilhoso diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, você tem dúvida disso? E agora o seu príncipe, ou Deus desse século, será o quê? Expulso. Amém? Vai ser expulso da sua casa, vai ser expulso da sua família, vai ser expulso da sua vida. Vai ser expulso, por quê? Porque os nossos olhos estão o quê? Se abrindo. Você entende o que Jesus estava querendo dizer para João Batista? Na verdade, Jesus estava preocupado comigo. Na verdade, Jesus estava preocupado com você também. Porque Ele quer que os nossos olhos se abram. E Ele está dizendo nessa noite para você, em nome de Jesus, está dizendo que chegou o momento é agora, de Satanás ser expulso da nossa vida e os nossos olhos se abrirão, andaremos por caminhos planos. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Você pode dizer um amém aí na sua casa, com a sua família. O milagre. Lucas 18, 35 a 43, conta a história de um homem que era cego. Você sabe essa história. O nome dele era Bartimeu. Bartimeu, ele não podia ver, mas ele podia o quê? Ouvir. Bartimeu, ele ficava na beira de um caminho e ali ele pedia esmolas. Será que as esmolas podem resolver o problema de vida de alguém que está nessa condição? Esmolas são paliativos, são soluções pequenas, podem trazer, quem sabe, uma satisfação de um momento pequeno, mas não podem mudar a história de uma vida. Eu queria dizer para você nessa noite que talvez eu e você, à beira do nosso caminho, tenhamos vivido até hoje como se fôssemos Bartimeu, pegando apenas algumas migalhas do Evangelho, algumas esmolas do Evangelho, que não podem em absoluto transformar a nossa vida, a nossa história. Cegados por esse terrível inimigo covarde
que não podendo mais ir ao céu, tenta fazer com que eu e você também venhamos a perder esse privilégio. Mas a Bíblia diz que um dia Jesus iria passar por aquele lugar. Aquele passou a ser o grande dia. E quando Jesus se aproximava, uma grande multidão ia ali, conversando, falando sobre Jesus. Bartimeu não podia ver, mas ele podia ouvir. E o que ele ouvia era completamente diferente de tudo aquilo que ele tinha ouvido até então. E Bartimeu, mesmo sem poder ver, ele percebeu que era Jesus que estava ali. Você percebe que é Jesus que está aqui? Você percebe que é Jesus que está passando aí na estrada da sua vida? Você percebe que Jesus escolheu chegar aí pertinho de você agora para tirar isso que cobre o evangelho de você? Para que você se perca? E quando ele percebeu que Jesus estava ali passando, ele começou a gritar. Ele poderia simplesmente pedir esmolas, como ele sempre pedia. Mas ele resolveu gritar. É hora da gente gritar. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. A gente tem que clamar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas que estavam próximas dele, porque acreditavam que ele não merecia. Talvez exista um monte de pessoas que não acreditem mais em você, que você não pode, que você não deve, que você não merece. Ninguém foi tão longe que não possa ser alcançado por ele. Grite, não se incomode com isso, grite. E a Bíblia diz que Jesus parou tudo. Jesus está parando tudo para ouvir a mim e a você. Jesus vai até Bartimeu. Jesus veio até nós. E Jesus então, ele pergunta para Bartimeu: filho, o que você quer? Só o Onipotente tem autoridade para perguntar para mim e para você o que é que eu quero. O que você quer, filho? Eu quero ver, por favor, eu quero ver. E imediatamente Bartimeu passou a ver. Tiraram aquilo que cobriu o Evangelho. O Evangelho estava agora na frente dele. Ele podia viver o Evangelho. Bartimeu não era mais um homem cego. Era um homem que via. Por favor, diga a João Batista que os cegos estão vendo. Por favor, diga para o Reinaldo, a Maria, o João, que os cegos estão vendo. Pela manifestação do poder de Deus, estão vendo o Evangelho que liberta. Nesta noite, Jesus quer revelar-se completamente a você. O Evangelho eterno. E conhecereis esse Evangelho. O Evangelho vai te libertar. É caminho, verdade e vida. A palavra de Deus. Nós vamos ouvir uma música especial agora. E eu gostaria que você, agora, aí onde você estivesse, enquanto essa música ela é cantada, que você fizesse uma oração e você dissesse para Deus: Senhor, tira todas as travas dos meus olhos.
Senhor, tira aquilo que encobre o Evangelho de mim. Senhor, me ajude a viver esse Evangelho. Me ajude a buscar cada dia mais esse Evangelho e fazer aquilo que está realmente escrito na Tua Palavra. Que essa possa ser a sua oração, em nome de Jesus. Muitas vezes estive ali contemplando a cruz e sem querer me aproximar eu olhava Jesus, mas dessa vez cheguei mais perto e senti gotejar em meu corpo gotas de amor. Foi como se o perfume bom envolvesse o meu ser, aquelas gotas de puro amor me fizeram viver. E logo então meus olhos viram, eram gotas do sangue de Cristo, gotas de amor. Gotas de amor renovaram meu viver, fazendo nascer a esperança, fazendo transbordar as fontes da minha alma. Encontrei vida eterna perto da cruz, perto do meu Salvador. Recebi perdão e graça em gotas de amor, como chuva em terra deserta. Gotas de amor renovaram meu viver, fazendo nascer a esperança, fazendo transbordar as fontes da minha alma. Encontrei vida eterna perto da cruz, perto do meu Salvador. Recebi perdão e graça em gotas de amor. Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus. No Salmo 119, Davi, ele faz uma oração. Ele pede: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu possa observar a beleza da Tua lei, a beleza do Teu Evangelho. Senhor, essa é a tradução da oração que nós estamos te fazendo agora. Desvenda, Senhor, os meus olhos. Desvenda os nossos olhos.
O Evangelho é nosso. O Evangelho está revelado de Gênesis a Apocalipse. O Evangelho é Jesus. O Evangelho é caminho, verdade e vida. O Evangelho não é a tradução dos homens, é a revelação de Deus. O Evangelho, Senhor, não é a conveniência. O Evangelho é responsabilidade. O Evangelho não aprisiona, o Evangelho liberta. O Evangelho, Senhor, é o poder de Deus para a nossa salvação. E Satanás não quer que esse Evangelho nos alcance. Então, por favor, Deus, nós queremos te agradecer por esse livro, a Bíblia Sagrada, que nos traz então a receita para estarmos continuamente salvos. E por isso nós estamos estudando esse livro. E estamos entendendo que nesse grande conflito, Satanás não quer que nós tenhamos a tua palavra. Tem muita gente por aí, Deus, que mesmo carregando a Bíblia, prefere seguir um pastor, um padre, um bispo, um guia, qualquer que seja o líder religioso, e obedecem até as suas orientações, Senhor, mas não foi assim que o Senhor nos ensinou. O Senhor nos ensinou a recorrer a esse livro. Por isso, o próprio Cristo, quando enfrentou Satanás, ele disse: está escrito. Então, Deus, nós nos apropriamos da Bíblia, da sua mensagem, de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Nós nos apropriamos desse livro, Deus. Nós nos apropriamos do Evangelho desse Deus. E como Bartimeu, pelos barulhos que Jesus tem causado nos dias esses que nós estamos vivendo, nós possamos gritar: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E se Jesus veio nesta noite me perguntar, e a nós, o que você quer? Então eu quero, Senhor, salvação. Eu quero viver como salvo. Obrigado, Deus, porque nunca mais teremos que viver das esmolas do Evangelho. Nós queremos viver de todo o Evangelho que liberta. Foi isso que o Senhor queria mostrar para João Batista. Foi isso que o Senhor nos mostrou nesta noite. E por isso nós estamos muito agradecidos. Dê-nos uma semana maravilhosa, uma vida de poder e de libertação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.